para o Pablito, mas antes disso apresentar ele. E não sei nem como apresentar o Pablito, porque é tanta coisa para falar desse companheiro. Ele é meu companheiro de todas as lutas, de todas as horas. A gente já chorou junto, já deu muita risada, já apanhou da polícia também. A gente já passou por muita coisa. São mais de 12 anos, lado a lado, em todos os momentos, né? A gente participou de muitas greves, um do lado do outro. É também um grande amigo que eu carrego, né, nessa minha jornada. Ele é trabalhador da Universidade de São Paulo, trabalhou durante muitos anos no bandejão, né, no restaurante da USP. Tem vários colegas dele que estão participando, inclusive, aqui dessa plenária. Ele, inclusive, foi diretor do Sintusp, que é o Sindicato dos Trabalhadores da USP, durante vários anos. Implementou a rotatividade dos dirigentes sindicais, voltando ao seu local de trabalho, depois de passar um ano e meio como diretor sindical, né? E ele teve também participando da luta dos imigrantes haitianos, africanos, teve à frente da organização de importantes livros sobre a questão negra, um lutador muito reconhecido na luta negra aqui no Brasil, teve à frente do livro Questão Negra, Marxismo e a Classe Operária no Brasil, Revolução e o Negro. Enfim, é também dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, e eu tenho o maior orgulho de compor a bancada revolucionária do lado dele. Então, passo para o Pablito. Bom, boa tarde, companheiras, companheiros. Até fiquei meio... depois dessa apresentação aqui. Não, gente, primeiro eu queria novamente agradecer a presença de todo mundo que está aqui na Casa Operária, todas as companheiras e os companheiros que estão conectados, acompanhando aqui o lançamento dessa nossa pré-candidatura. A gente está muito feliz com a presença de todo mundo e com os apoios que têm chegado cada vez mais para essa luta que, como a Diana falou, não é uma luta de 3 candidatos, é uma luta que nós consideramos que é uma luta de cada uma das companheiras e os companheiros que estão aqui. É uma luta de cada um dos trabalhadores que acompanhou a gente nessas trajetórias, em todas essas greves, em todas essas lutas, de cada uma das mulheres, dos negros. E eu queria, para iniciar, novamente saudar, inclusive, logo mais um dos companheiros que está em greve nesse momento, o companheiro Isaías, vai fazer uma saudação aqui na nossa plenária. Para a gente é um grande orgulho poder contar com trabalhadores que fizeram parte de todas essas batalhas. Queria saudar a greve nacional dos trabalhadores dos Correios, uma greve que, apesar de toda essa situação muito difícil do país, é uma greve que já chega a quase um mês, e mesmo com a intransigência da justiça, do governo Bolsonaro, que está atacando brutalmente esses trabalhadores, para poder privatizar e justamente entregar os Correios na mão do capital estrangeiro, da iniciativa privada, e estão enfrentando bravamente o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes e os militares também, como Floriano Peixoto, que é o presidente dos Correios. Para nós é uma grande inspiração, para a nossa bancada revolucionária de trabalhadores, essa luta. Saudar a greve dos trabalhadores da Embraer, que também está ocorrendo nesse momento, combatendo centenas de demissões, para que justamente não sejam os trabalhadores que paguem pela crise. E como a Diana falou, pessoal, eu vou tentar ser mais curto aqui, porque ela já deu uma visão bastante panorâmica de tudo que está acontecendo no país. Agora, justamente, vários desses problemas que estão acontecendo em nível nacional, eles se expressam com muita força aqui na nossa cidade, na cidade de São Paulo. E eu queria tentar desenvolver um pouco uma pergunta que um dos trabalhadores aqui na São Remo, quando a gente estava panfletando, perguntou, que é por que nós defendemos uma cidade de São Paulo, porque a gente fala, né? Uma São Paulo para os trabalhadores. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente ter noção disso. As eleições que estão acontecendo aqui na cidade de São Paulo, elas estão sendo olhadas, pessoal, pelo conjunto da burguesia no país. Né? Todas as forças políticas estão se movimentando para ver qual vai ser o resultado aqui da cidade de São Paulo, porque é uma cidade que é a cidade mais rica do país, é uma cidade politicamente muito importante, a cidade mais populosa, né? E de vários pontos de vista um emblema também do que está acontecendo em nível nacional. A cidade de São Paulo, para a burguesia, e para responder essa pergunta, em primeiro lugar, é necessário dizer que nós queremos uma cidade de São Paulo para os trabalhadores porque hoje ela é uma cidade dos empresários, é uma cidade dos banqueiros, é uma cidade da classe dominante, né? De toda essa casta política
que acumula privilégios enquanto o povo está se matando aqui na Régis Bittencourt por um pedaço de carne quando vira um caminhão, como a gente viu há poucos dias atrás. Então nós queremos uma cidade para os trabalhadores, porque essa cidade aqui, que é o maior conglomerado financeiro da América Latina, que tem a 5ª maior bolsa de valores do mundo, que é a cidade sede de inúmeras multinacionais, que tem bairros, que tem mansões gigantescas, como inclusive a do governador João Dória, que tem uma mansão que vale mais de 50 milhões de reais. É uma cidade dominada pelos empresários, companheiros. Por isso nós queremos uma cidade para os trabalhadores. É uma cidade em que, apesar de ser a cidade mais rica do país, essa riqueza toda não está voltada para a nossa classe. Não está voltada para o povo pobre, para a juventude, para as mulheres, para os imigrantes, como a gente estava falando aqui, né? E eu acho que uma das provas mais fortes disso, companheiros, é que nós temos inúmeras, né, demonstrações do quanto essa cidade de São Paulo acumula riquezas. É um centro nervoso de circulação de pessoas, de mercadorias, de informações, de ideias, de uma série de coisas, mas isso tudo está voltado hoje contra os trabalhadores. E eu acho que um emblema disso, pessoal, é justamente a situação que nós estamos passando aqui na pandemia. Não à toa, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, é aquela que é o lugar onde no país inteiro mais tem um número de mortes. Está batendo um recorde de mortes em todo o país por conta da pandemia. Isso significa o quê? Quando a gente diz que essa pandemia está carregando as nossas vidas, está sendo descarregada nas costas da nossa classe, isso não está separado, pessoal, de que aqui nessa cidade de São Paulo, nós temos bairros que são aqueles que têm os metros quadrados dos mais caros do país, como é, por exemplo, o Ibirapuera, aqui na Zona Sul, como é o Morumbi, que é aqui próximo também na Zona Sul. E é parte da Zona Sul, vejam que contradição. Nessa mesma cidade tão rica, tem bairros dos mais caros e, ao mesmo tempo, favelas e lugares da periferia que vivem até hoje sem saneamento básico, sem água potável. São bairros aqui da nossa cidade, companheiros, como no caso da Zona Sul, a gente poderia falar de vários. No Capão Redondo, no Jardim Ângela, onde eu nasci, onde eu cresci, onde a minha família até hoje mora. É escandaloso a gente abrir os jornais e saber que um jovem, que uma pessoa no Capão Redondo, companheiros, hoje, tem 50% a mais de chance de morrer por conta do coronavírus do que num bairro como Pinheiros, como Morumbi, como Moema, como Ibirapuera. Que nós temos lugares da Zona Sul, como Marcilac, lá no fundão da Zona Sul, que é parte da cidade de São Paulo, embora muitas pessoas sequer conheçam, que tiveram que atravessar a pandemia, pessoal, tirando água de poço, porque é uma cidade que não tem pavimentação, porque é uma cidade onde as pessoas não têm água tratada em casa, porque é uma cidade onde não tem esgoto tratado. Isso desmascara a política demagógica do Dória, que para fazer demagogia contra o Bolsonaro, dizendo que estava sendo responsável no período da pandemia, fazia uma campanha para que as pessoas ficassem em casa. E o que a gente vê nas outras zonas também daqui da cidade de São Paulo, Sapopemba, na Zona Leste, é um dos bairros com maior número de contaminados e mais mortes aqui na cidade de São Paulo. Ermelino Matarazzo, bairros na Zona Norte, como Brasilândia, que foi citado aqui, onde a população vive uma situação miserável, totalmente precária. Nós acabamos de ver agora há poucos dias, 2 crianças, inclusive, em menos de uma semana, companheiros, morrendo dentro de casa, porque ocorreram incêndios nas favelas aqui de São Paulo, para onde é empurrada a população mais pobre, a população negra, os terceirizados, são empurrados para viver nessas regiões e morreram dentro de casas queimados no incêndio. Essa é a situação da nossa cidade, companheiros. E nós estamos chamando a atenção aqui também na Zona Oeste, porque as coisas se cruzam, né? No caso da Zona Leste, queria fazer menção aqui a um bairro que de tantas enchentes foi apelidado de Jardim Pantanal. Tamanho número de enchentes que acontecem nesses lugares.
E eu pude conhecer um companheiro dessa região aqui da cidade, que eu queria inclusive deixar uma pequena homenagem aqui, porque é emblemático como é nesses lugares, e aqui eu queria deixar bem claro, não é apenas a contaminação que mata as pessoas. O próprio Bruno Covas, prefeito de São Paulo, teve coronavírus. O Dória teve coronavírus. Vários políticos tiveram coronavírus. Mas quem morre pela contaminação é a população pobre. Aqui do lado, a poucos metros, a gente tem um hospital universitário da USP, por exemplo, onde a gente tem, inclusive, companheiras que estão participando da nossa atividade. São trabalhadores que não pararam durante a pandemia, assim como os trabalhadores dos transportes, assim como a indústria não parou. E o Dória fazia questão de dizer que esses setores essenciais não pararam durante a pandemia. Bom, o que o Dória não diz é que os trabalhadores do hospital continuaram trabalhando sem os equipamentos de proteção, sem a liberação do grupo de risco, ou seja, estavam arriscando a vida deles para salvar as nossas. E aqui mesmo, a poucos metros, a gente vê essa contradição. Muitos trabalhadores do hospital se contaminaram. Quem morreu? A trabalhadora terceirizada. Aqui tinha piores condições de vida. As coisas elas se cruzam assim. Hoje o Dória está fazendo uma política de, como foi dito, implementar uma reforma administrativa aqui no estado de São Paulo, para acabar com os serviços públicos, para atacar a moradia, como se a condição de moradia nossa já não fosse terrível, para atacar o transporte público, como se a gente já não estivesse se aglomerando nos metrôs, nos ônibus e tudo mais. Mas vai atacar até mesmo a farmácia que produz remédio popular, com a demagogia de que estava contratando mais profissionais de saúde. Uma falácia, uma mentira total. E a gente vê aqui na nossa região quando, por exemplo, trabalhadores terceirizados que mantêm a universidade de pé, uma universidade de excelência como a USP, limpa, organizada, se contaminarem dentro da universidade, companheiros, vão procurar um hospital como o HU e não vão poder ser atendidos. Isso acontece aqui na nossa região, na Zona Oeste. Eu estava falando do Jardim Pantanal porque também é emblemático que aqui no caso da Universidade de São Paulo, eles têm inúmeras pesquisas que provam que até a contaminação pode acontecer até pelo ar. Mas mantém vários dos trabalhadores trabalhando sem as condições sanitárias para se proteger. Emblematicamente, o primeiro trabalhador da USP que morreu foi um trabalhador terceirizado. Logo em seguida, um companheiro negro, com quem eu pude trabalhar alguns anos no Bandejão, e que chegava inclusive no restaurante e era motivo de piada, companheiros, da nossa chefia. Porque chegava para trabalhar com o pé sujo de lama, porque morava numa região que teve enchentes, e a classe média, ou as chefias, e a burguesia aqui, para eles é motivo de piada a situação que vive os trabalhadores na periferia. Esse companheiro, inclusive, não por acaso, foi um dos contaminados nessa região do Jardim Pantanal. Que, para vocês terem uma ideia, pessoal, a média da cidade de contaminação é de 9 e poucos %. No caso do Jardim Pantanal, eles contabilizam que 34% desse bairro foi contaminado por coronavírus. Esse é o bairro de onde veio o Viola, um trabalhador precário também aqui da universidade, negro, que nós perdemos agora durante essa pandemia. E eu queria deixar uma homenagem que os nossos companheiros de trabalho do Bandejão fizeram para o Viola, que é uma homenagem, lembrando que era um companheiro que a gente dividia o trabalho cansativo, trabalho repetitivo no Bandejão, dividia as condições precárias de trabalho, mas dividia muitas alegrias também. Nós dividimos muitas greves, muitas lutas nesse período, pessoal. E é também por trabalhadores como Viola que a gente está batalhando nessa candidatura para não permitir mais que essa condição miserável desse sistema maldito que empurra o nosso povo para viver nessas condições de miséria, nas favelas, como aqui do lado na São Remo, no Sapé, na 1010, em várias outras favelas, como uma das maiores que tem na cidade de São Paulo, como Paraisópolis, por exemplo. Uma das maiores favelas do lado justamente de um dos bairros mais ricos, onde, não contentes com as nossas mortes pela via da pandemia,
Nós vemos também a juventude sendo assassinada pela polícia, como nós vimos 9 jovens sendo assassinados dentro da Paraisópolis, como nós vimos aqui na nossa região, a polícia entrar e fazer uma desgraça dentro das favelas, entrando na casa dos moradores, assassinando a população, atirando em pais de família em plena luz do dia. É chocante, né, que mais de 260 mil imóveis estão vagos numa cidade como a nossa. Enquanto isso, o que a gente vê do outro lado? A gente vê governadores como João Dória, vivendo numa mansão de 50 milhões, a sua esposa, Bia Dória, ter a ousadia, o cinismo de dizer que os moradores de rua moram na rua porque gostam. Enquanto isso, pessoal, há pouco mais de 15 dias atrás, nós tivemos mais de 5 moradores de rua que morreram de frio aqui na cidade de São Paulo. Então, como nós dissemos que o que está matando o nosso povo não é só a pandemia, não é só o frio, mas é porque eles estão na rua por conta de uma coisa chamada especulação imobiliária. Porque por conta da especulação imobiliária tem inúmeros, como eu falei, centenas de milhares de imóveis inúteis na cidade, enquanto a população está sem ter onde dormir, sem ter onde morar. É por isso que nós queremos uma cidade de São Paulo para os trabalhadores. Nós temos no caso aqui da cidade, companheiros, também outros problemas. Problema do transporte público, problema de inúmeras fábricas que estão demitindo os trabalhadores. Aqui mesmo na universidade, no meio da própria pandemia, que é o momento onde mais se precisaria do emprego, né, os trabalhadores estão sendo demitidos aos milhares aqui aqui do lado, na Universidade de São Paulo. Mas a prefeitura também acabou de anunciar a demissão de mais de 4 mil merendeiros das escolas, por exemplo. Estão sendo demitidos nas escolas a rodo. E a política que os outros candidatos aqui, que estão se apresentando para concorrer com Bruno Covas nas eleições, ela não é diferente. Como a Diana falou, nós temos um Russomano, que é uma figura, apresentou como publicamente um patrimônio de mais de R$1 milhão, é um milionário, ligado a toda a cadeia de igrejas evangélicas, né, ao bispo de Macedo, que é bilionário, né. Nós temos figuras como Márcio França, que estava junto com o Dória, na época em que vocês lembram, um edifício que incendiou e demoliu aqui no centro de São Paulo, matando as pessoas. Pois é, essa figura teve a pachorra de dizer que a culpa era dos moradores que estavam ocupando. Não era dos empresários que ganham, que lucram com a especulação dos imóveis. São essas as alternativas. E por outro lado, tem alternativas como a do Gilmar Tato, por exemplo, que é uma figura do PT, que como a gente viu aqui durante o período da gestão do Haddad, privatizou, entregou, fez acordos com as empresas de transporte para elas lucrarem milhões e milhões de reais a cada ano à custa dos nossos salários. É isso que eles fazem com a cidade. Estão avançando cada vez mais em privatizações, na reforma administrativa que o Bruno Covas fez, né, no ataque aos trabalhadores, demissões, etc., em prol do quê? De manter, quando eles falam, né, lei da responsabilidade fiscal. Muitas vezes para o trabalhador parece que é uma coisa assim, não, o cara está querendo ser responsável com o meu dinheiro. E não é isso, companheiros. A lei de responsabilidade fiscal é um dos principais mecanismos através dos quais esses políticos da burguesia garantem a responsabilidade com o lucro dos empresários, com o lucro dos banqueiros. Por isso, nós estamos aqui, a gente já teve, no caso da região aqui, nós participamos de várias batalhas contra o desalojamento que a prefeitura e o governo tentaram fazer da São Remo, em defesa do estudo de jovens e adultos aqui no Brasil-Japão, com os trabalhadores da região, em defesa de cada uma das lutas dos trabalhadores terceirizados, lutando em defesa do transporte público, lutando em defesa de creches. Agora, para que tudo isso possa ser feito, muitas pessoas podem se perguntar de onde vai sair o dinheiro. E não, o problema não é que falta dinheiro. O problema é que para poder implementar cada uma dessas questões, congelar o preço dos alimentos, avançar para confiscar os estoques, garantir a estatização dos transportes sem indenização para os empresários, garantir que todas essas moradias estejam a serviço da população, expropriar e confiscar as mais de 1.800 mansões que nós temos aqui em São Paulo,
que só a área dessas mansões daria para fazer moradia para mais de 100 mil pessoas. Para tudo isso, pessoal, nós vamos ter que atacar o lucro dos capitalistas. Então, é por conta disso que nós dissemos que é necessário avançar para o não pagamento da dívida pública, para acabar com a lei de responsabilidade fiscal, para romper com o teto de gastos, porque senão nós vamos continuar permitindo com que esses patrões, com que esses políticos da burguesia, ao retirar verba da saúde, da educação, da moradia, do transporte, da cultura da juventude, continue patrocinando milhares e milhares de mortes por conta da pandemia e continue impondo para o nosso povo uma condição miserável de vida. É por conta de tudo isso que nós dissemos que é necessário batalhar por uma São Paulo dos trabalhadores. Nós estamos apresentando como propostas da nossa bancada propostas de leis que não vão ser implementadas só com a apresentação meramente na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Essas propostas que a Diana comentou aqui, da proibição, por exemplo, das demissões, a estabilidade no emprego dos trabalhadores durante a crise, a efetivação dos trabalhadores terceirizados, a igualdade salarial entre negros e brancos, por exemplo, né? A municipalização de todas as empresas que fecharem, queiram demitir os trabalhadores, sob controle dos próprios trabalhadores, a contratação de profissionais da saúde em caráter de emergência, né? A reconversão da indústria daqui de São Paulo, que é uma indústria enorme, extremamente importante, para justamente produzir os equipamentos de proteção individual, álcool gel, os respiradores necessários. Cada uma dessas propostas que nós estamos fazendo para a cidade de São Paulo, um plano de obras públicas também, para poder atacar o desemprego que está atingindo a nossa classe e também poder construir moradias, creches, postos de saúde, né? Tudo que o povo necessita, pessoal, aqui na cidade. Para fazer tudo isso, nós vamos ter que impor com a nossa força e com a nossa organização. Eu vou concluindo porque já estendi demais, depois a gente pode comentar outras questões aqui ao longo do lançamento, mas eu não queria só, antes de terminar, mencionar para vocês duas imagens também que para nós foram inspiradoras da nossa candidatura. Uma foi quando no dia 1º de julho, esses símbolos, né, do capital financeiro, dos bancos enormes, como o Banco Safra, o Banco Itaú, essas sedes como a da Fiesp, que se reúnem todas na Avenida Paulista, que é um símbolo, né, do poder econômico daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Para nós foi muito inspirador, companheiros, quando nós três da bancada, vários dos companheiros que estavam aqui, viram esse símbolo da cidade de São Paulo ser tomado por milhares de entregadores, trabalhadores precários, que todos os dias circulam nesse símbolo do poder econômico, ganhando menos de R$1 por quilômetro rodado. Esse foi o dia, como diz o Galo, inclusive, um dia de festa, onde os trabalhadores tomaram a Paulista, tomaram os símbolos de São Paulo, tomaram a Ponte Estaiada, que é reconhecida como um emblema da arquitetura daqui do Brasil, daqui de São Paulo, enquanto o povo vive nas favelas. Nesse dia, a arquitetura da cidade, a fisionomia da cidade mudou, porque os trabalhadores mudaram. Porque os trabalhadores deram uma outra cara para a cidade de São Paulo. E um outro símbolo aconteceu nessa semana, companheiros, onde todo mundo viu essa música do Caixão, né? Virou uma piada, memes e tudo mais, e virou motivo de tristeza para nós também, porque muitas vezes a direita bolsonarista, representada na Joyce Hasselman aqui em São Paulo, e os seguidores do Bolsonaro faziam dessa música do Caixão piada com os mortos, com os nossos mortos. E na semana passada, para nossa surpresa, apareceu um outro símbolo. O Marx que dizia, né, que o capitalismo também produz aquela classe que vai ser o coveiro dessa sociedade miserável capitalista. E para nós foi muito forte, companheiros, que nessa semana passada a gente tenha ido aqui, a poucos quilômetros daqui, no principal centro de triagem e distribuição dos Correios, aqui de São Paulo. Dessa vez foram os trabalhadores que estavam fazendo a dança do caixão, simbolizando que eles estavam enterrando esse governo de extrema-direita, machista, racista, homofóbico, capacho do imperialismo norte-americano.
E eram os trabalhadores dos Correios dessa vez que estavam simbolizando enterrar esse representante da burguesia no meio da sua greve. Isso também é uma inspiração para a nossa luta, porque esses trabalhadores que todos os dias carregam carta, carregam pacotes, se expondo à sua saúde, nessa greve podem estar carregando um futuro diferente para os trabalhadores, uma esperança para a nossa juventude. E se vencem o Bolsonaro, se vencem o Mourão, colocam os trabalhadores de todo o país em melhores condições para enfrentar toda essa situação que nós estamos vivendo. Por isso, para nós, é uma inspiração também, a luta desses trabalhadores dos Correios, e por isso, como a Diana disse, a nossa bancada não é para fazer promessas de que, através dos projetos de lei, a gente vai conquistar as necessidades que a gente precisa, mas é uma bancada para onde, certamente, qualquer trabalhador, dos que estão acompanhando, dos que entrarem em luta aqui na cidade de São Paulo e no país, para todos esses trabalhadores e das mulheres, para os terceirizados, para todos os setores oprimidos que não aguentam mais essa situação miserável que a gente vive, que eles possam olhar para o lado e falar, aqui tem uma bancada revolucionária de trabalhadores que vai colocar todas as suas energias para impulsionar essas lutas, para que elas vençam e sejam os capitalistas que paguem essa crise, não mais a nossa classe. A serviço dessa perspectiva que a gente está entrando, pessoal.